novidade. Show. Bom, acabou de acabar a discussãozinha de 20 minutos. São 4 grupos. Alguém do primeiro grupo gostaria de falar uma coisa muito rápida, 30 segundos, sobre o principal destaque na impressão que teve? Agora eu não me lembro os números dos grupos, viu, Pois é, Mas eu leio, o grupo do Caio. Vou chamar de grupo do Caio. Acho que o grupo 1 era do Caio. Vamos lá. Bom, a gente estava em 6 pessoas e convergiu eu condensei aqui as respostas numa sentença aqui um pouquinho grande, viu, Capê? Mas vamos lá. Dentro de tudo que o pessoal falou, risco, que é uma função de exposição e toxicidade, parece no primeiro artigo subestimado. A abordagem tem um quê de subjetividade, né, porque é opinativo, e até mesmo de negacionismo. Fica claro, né, que lá em 2017, quando ele foi inscrito, havia uma incerteza acerca dos efeitos endócrinos, físicos, toxicológicos, cinérgicos ou antagônicos, e principalmente crônicos, né, dos microplásticos e dos produtos de degradação e liberação, né. Em 2018, né, logo na sequência, a réplica do segundo artigo, ele questiona quanto conhecimento é necessário para se tomar uma decisão. E hoje, né, com o ferramental analítico que a gente tem, a gente já consegue dizer que é melhor endossar o que é dito no segundo artigo, né, que é melhor ser proativo em vez de ser reativo, né, uma ciência mais baseada em soluções do que em problemas. Acho que foi isso que a gente convergiu. Que é, para fazer a propaganda, o tema do nosso INCT. O grupo 2, se eu não me engano, era o grupo que estava o Matoso, que tinha Alessandra e Marina, não é isso? O Hernani estava também. E foi um grupo muito interessante, porque teve a Marina, acho que ela escolheu ler o segundo, a réplica. Acho que ela queria ver primeiro a defesa para depois ver o ataque. Foi isso, Marina? Acho que foi a Alessandra. Foi Alessandra. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Vocês querem fazer uma rapidíssima, como o Caio fez, um resumo da impressão do debate de vocês? Eu acho que foi mais ou menos na mesma linha, né, que o Caio expôs, e a gente percebeu essa provocação do artigo 1, né, questionando ali realmente essa atitude prematura, né, de você ter que já tomar decisões sem ter um resultado da ciência. A ciência ainda não chegou, mas você já está tomando o plástico, o microplástico ali como perigoso, como danoso, né? Mas você ainda não tem resultados que embasem isso, né? Legal. Aí tem mais 2 grupos, um era do Pedro, que acho que era o 4, e o outro estava a Heloísa e a Marisa, se eu não me engano. Heloísa, Marisa e Pedro estavam no mesmo grupo? Estávamos. Então pode falar. O grupo de vocês aí, alguém quer levantar? Quer falar, Heloísa? Não, o que a gente comentou, a gente teve uma boa discussão, mas se a gente fosse resumir o objetivo dos 2 projetos, dos 2 artigos, é que é melhor prevenir do que remediar, né? E que a gente realmente tem que ter métodos confiáveis. Alguém quer me completar? Não, eu acho que é isso mesmo, que apesar a gente também não gostou muito da forma como o primeiro colocou as coisas, né? Inclusive, eventualmente pouco ofensivo, por dizer assim, mas assim, no final das contas ele bota que tem que melhorar a forma de análise, ou seja, para mostrar como um risco real que pode acontecer, que ele provavelmente lida, ou seja, o problema vai estar maior em partículas, né, submicrométricas ou nanométricas do que eventualmente no microplástico, que é o que a gente acaba conseguindo coletar, né? Mas não é o que vai realmente entrar no nosso organismo, nos organismos vivos que estão nos cercando, né? Legal. E o último grupo que ainda não falou? Alguém pode se manifestar? Será que é meu grupo? Meu grupo ainda não falou. Então, pronto. Assim, na verdade, essa opinião sobre o primeiro grupo foi colocado, né, que ele ainda não considera um problema microplástico, de 2017, e mais que é uma coisa que tem que ser estudada realmente ainda, que não podemos deixar a hora que o problema estiver maior do que aquilo que você consegue controlar. Então, isso todo mundo concordou.
concordaram com a questão de não ter uma metodologia, vamos dizer, padronizada, estabelecida. Quer dizer, eu não conheço, tá? Não sou exatamente dessa área, se hoje já existem essas metodologias padronizadas para todo mundo usar e os resultados serem comparáveis, né? Eu acredito que ainda não tenha. E da minha parte, que sempre trabalhei com legislação, eu vou na linha do artigo 2. A gente tem que trabalhar com a precaução, né? Existe algum problema, então nós vamos tentar trabalhar com a precaução, antes que seja alguma coisa maior. Então, foi isso. Legal, tá ótimo. E agora a gente abre para todo mundo. Alguém quer fazer algum questionamento, levantar alguma coisa? Tá todo mundo tímido? Tem umas coisas aqui. Valdenilson jamais está tímido. Pode falar. Jamais. Eu achei muito interessante que no segundo artigo ele expõe para que a gente faz a ciência, a importância das nossas pesquisas em microplásticos. E teve uma frase que ele fala que a gente não deve ficar fazendo ciência negativa, tipo, só apontando problema, mas apontando os riscos e, a partir daí, a tomada de decisão, né? Eu achei isso muito interessante e significativo da gente pontuar aqui na nossa reunião. Legal. Eu vou fazer uma provocação, porque às vezes eu ouço em eventos sobre uma crítica às pessoas que apontam o problema. Eu acho que, de maneira geral, a gente tem que trabalhar, mesmo buscando problemas, buscar fundamentação para buscar soluções. Mas um comentário, um contraponto que eu já ouvi é da Rachel Carlson, que quando ela escreveu o livro Primavera Silenciosa, para denunciar a questão do DDT, que é considerado o nascimento do movimento ambientalista, ela não podia colocar uma solução para o DDT, porque ela era uma bióloga marinha, né? Então, assim, às vezes o conjunto de habilidades para apontar o problema não é o mesmo conjunto de habilidades para encontrar a solução. Porém, eu acho que existe a exortação de que as pessoas que buscam o problema possam trabalhar junto com as pessoas que buscam a solução, né? Eu acho isso. Jogar aí esse contraponto. Mais alguma questão que vocês querem levantar? Eu queria só... Posso falar, Capê? Vai lá, Caio. Quem foi que falou que trabalha na parte de legislação, né? A Marisa, é isso? Isso. E o pessoal do Itaú em geral, né? A gente fez um paralelo aqui com justamente o cenário regulatório Brasil e Estados Unidos, né? A Visa FDA, né? Ele tem mais, assim, a questão de, você vai ser liberado quando você me comprovar que os riscos são controlados, etc. O outro já é um pouco mais reativo, né? Libera para uso e, se tiver algum problema, responsabiliza o fabricante. Dá para estabelecer esse paralelo também nos artigos 1 e 2, né? É uma provocação que eu faço. Um está falando que está exacerbada a preocupação, o segundo está falando que não está, né? Então, veja esse paralelo também no cenário regulatório. Alguém tem uma... Vocês veem, Marisa e Luísa, vocês veem esse tipo de paradigma, de contraponto? Pode falar, Marisa. Bom, como que eu enxergo, né? Trabalhando há muitos anos aí com a Anvisa, por exemplo, esse assunto microplástico não chegou ainda na Anvisa. E a Anvisa, ela sempre vai trabalhar, se você chegar e provar para ela que é um problema, ela vai trabalhar em cima disso para ver como que isso pode ser controlado. Mas tem que lembrar que o trabalho da Anvisa, ele é sempre feito, ela não faz os estudos, ela não faz nada, ela tem que ter todos os dados para ela poder avaliar e tomar uma decisão. Então, ela tem que ter coisa boa lá na mão dela para ela poder tomar uma decisão. Eu acho que os Estados Unidos, apesar da FDA aprovar uma série de coisas, ela se baseia também em informações. Ela pode até aprovar, mas ela tem informação suficiente para aprovar. É que ela aprova, o pessoal começa a usar, e se dá algum problema, vamos dizer, o controle dela sobre as empresas não seria tão grande, mas se aparece o problema, a empresa realmente vai pagar por isso, né?
Legal. Mas eu acho que é dentro aí dessa forma. E mesmo assim, várias vezes nos nossos trabalhos na Anvisa, a gente também vai pela linha da precaução, muitas vezes. Tá? A gente tem muitas dúvidas, às vezes, em aprovação, porque você também não está escrito que não faz nada, entendeu? Sim. Só um complemento ao que a Marisa falou, ninguém está conseguindo regular microplástico muito forte, está tudo na tentativa, e as que estão acontecendo, plástico em geral, é nessa linha que o Burton falou, que é "These studies are rapidly picked up by the news media", que é uma coisa meio catastrofista e que acontece, e que o Martin Wagner e a turma dele dizem que é do jogo, é isso mesmo, né? E aí deu 2 momentos out aqui, que ele falou: "We can continue lamenting or reflect on how we can voice our scientific views more clearly", que eu entendi que foi um out moment pro Burton. Mas o FDA não consegue. A Califórnia, o Water Board lá da Califórnia, tem um pesquisador da área de microplásticos chamado Scott Coffin, que ele é muito ativo, e ele é o cara que está organizando a questão de controle de água na Califórnia, e já faz uns 2 anos que está para sair e não sai. E a legislação para tentar esse controle já foi copiada mesmo, eles copiam mesmo lá para os outros estados, mas ninguém implementa ainda, porque tem as dificuldades operacionais, porque você não basta dizer que tem que regular, você tem que dizer como faz para regular com a tecnologia que as unidades de monitoramento têm acesso, e que é um problema que nós teremos no Brasil. Só para complementar, vou deixar o Pedro, vai lá. Não, só uma dúvida também, que acho que é uma questão que a gente levantou lá dentro do grupo, é que a gente fala de microplástico de uma forma muito geral, né? E o polímero não tem nada de geral, dá para ter composições das mais diversas. Então, assim, é saber que eu acho que cada composição, não adianta, não é só a questão de dimensão, é a composição do polímero também. Como é que ele se distribui, tanto na corrente aquosa, que provavelmente é o mais fácil, né? Rios de água, o que for, ou água que a gente bebe, né? Como pode afetar, e vão afetar de diferentes formas, né? E aí, nesse caso, a gente consegue catalogar qual o tipo de polímero que está indo, qual que mais nos afeta, a gente consegue determinar, tá, qual é o uso que eu tenho que restringir para evitar que isso ocorra, né? Então, acho que uma das primeiras perguntas que acho que tem que ser direcionada nessa pesquisa, na verdade, qual é o principal contaminante dentro dos microplásticos, e acabar com o microplástico de uma forma geral, como a gente usualmente trata, né? Talvez definir um pouco melhor quais são realmente os que podem me causar problema, porque eu imagino que não sejam todos iguais, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho um comentário, mas não vou ficar predominando. Alguém tem um comentário aí? Eu gostaria, complementando, provocando na mesma linha que o Pedro fez, nós trabalhamos na Embrapa já há quase 20 anos com nanotecnologia para agricultura, para alimentos, para fertilizantes, e eu sinto que pode ser feito, no meu ponto de vista, e o Caio também conhece bem, a gente colabora muito, pode dar um contraponto nisso daí, é que o mesmo, vamos dizer, AUE que estão fazendo com o microplástico, sem ter dados suficientes do ponto de vista científico, fizeram, no meu entender, com a nanotecnologia. Quer dizer, estava se começando a nanotecnologias, pode ser muito mais agressivo, mas o pessoal simplesmente usou. Então, eu vejo, assim, de certa forma, que a mídia não tem informação, mas ela quer radicalizar para dar ibope para eles, porque eles vendem matérias. Uhum. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu acho que eu não consegui, infelizmente, dessa vez, ler os artigos, mas eu acho que o cientista tem que ir nessa linha. A gente tem que saber, bom, o que contamina a água, complementando o que o Pedro falou. Por exemplo, a água, o que contamina a água? Quais são os contaminantes? A quantidade de pesquisa, de recursos está sendo investido para investigar microplástico, está sendo também usado para outros contaminantes que são iguais, ou podem ser piores do que microplásticos. E certamente a gente tem que estudar e conhecer o de microplástico, como tem sido também na área de nano, mas
do meu ponto de vista pessoal particular, como não estudioso em microplástico, me parece, a minha impressão é como provocação isso daí, eu sei que muitos já colocaram que não, é que tem mais estudo do que seria não Legal. necessário, mas tem um barulho mais feito recriminando do que sem ter comprovação científica ainda fundamentada nesse sentido. É isso. Legal. Excelente. O bicho vai pegar aí. Tem muito boas provocações. Gabriel? Eu achei uma coisa muito que é legal que o Pedro falou, é que realmente os microplásticos falam só de microplástico de uma forma geral, mas eles são bem diferentes, né? Mas eu acho que até de um mesmo tipo de plástico, que quando a gente fala de toxicidade, que é mais a minha área, a gente conversa muito mais sobre os aditivos, né? E se a gente for pegar um polietileno que a gente vê de tubulação, é completamente do polietileno que eu estudo, que é de sacola plástica. Né? A gente já vê que tem mais de 3 mil aditivos por aí, alguns deles já foi comprovado que são cancerígenos, que são disruptores endócrinos, sabe? Tem uma citotoxicidade. Então, a gente está falando de vários tipos de plásticos, com vários tipos de aditivos e nível de degradação diferente, de tamanho diferente, formatos diferentes. Então, tem uma quantidade de variáveis gigantesca que a gente não vai conseguir estudar tudo em 10, em 100, 200 anos. Né? E a gente está falando de uma área que não tem nem 15 anos de investimento pesado e já achar que os estudos já são desnecessários. Acho que... Né? Não sei. Legal. Heloísa, eu levantei a mão, mas vou dar a frente para a Heloísa. Eu acho que tem que se estudar muito, né? É muito importante também essa diferença entre o risco, né? Principalmente dependendo do tamanho da partícula. Quanto menor o tamanho da partícula, maior o risco, né? Agora, eu acho que a gente também tem que estudar para que os materiais não virem microplásticos, né? Então, eu acho que a questão de proteção, porque como ele acabou de falar, né? Você tem aditivos, né? Quando você degrada o material, sobram os pigmentos, sobram os aditivos, e uma coisa é isso estar imobilizado no material plástico, outra coisa é isso estar disperso na terra, na água. Então, o impacto ambiental disso disperso é muito maior do que um só material que, em última instância, iria para o aterro, ficar quieto lá no aterro. Né? Então, eu queria ver também estudos no sentido de fazer os materiais mais resistentes à degradação. E que eles não vão para o meio ambiente. Eu não quero nem um saco no mar e nem as partículas. Eu não quero nada, né? Eu sei que é difícil, é um problema de educação, é um problema de gestão de resíduos, mas a gente tem que trabalhar no sentido de melhorar isso também. Legal. Eu vou fazer um comentário rápido, só para adicionar algumas coisas aí e já abro de novo. Sobre a questão das substâncias químicas, o Pedro comentou, o Tratado Global ele trabalha com 3 conceitos para desenvolvimento, que é o plástico de preocupação, o químico de preocupação e o produto de preocupação. Plástico de preocupação e químico de preocupação são os menos problemáticos de definir. Apesar de estar dando muito problema, são menos problemáticos. Então, o polímero que pode gerar algum problema, não necessariamente ecotoxicológico, mas talvez até nessa linha do que a Luísa falou. A gente está trabalhando agora com PVC para adesivo, e se vocês saírem andando por aí, PVC de adesivo, vocês vão ver ele todo craquelado, está formando microplástico. Substância química de preocupação, não tem o que falar. São substâncias perigosas, já tem N listas por aí. E o produto de preocupação é alguma coisa que pode ser feito com o polímero mais benigno que existe, com as substâncias mais benignas que existem, mas o design do produto gera problema, e aí o plástico do six-pack, daquelas latinhas que dá problema com
canudo, que pode ser o mais benigno do mundo. Se entrar no nariz da tartaruga vai dar problema. E aproveitando a questão do nariz da tartaruga, é a questão que o Matoso falou. O canudo dentro do nariz da tartaruga gerou uma comoção tão grande que foi logo depois que começou a aparecer o banimento dos canudos. Então, existe uma questão emocional, e aí que está a questão que o segundo artigo aborda bem. E nesse link que eu mandei do chat agora, que a questão é científica, mas não é só científica, tem os anseios da sociedade. E as duas primeiras autoras do segundo artigo, Martin Wagner é biólogo, as outras duas não são da área de exatas. Elas lidam bastante com essa questão de sociedade, do consumo e da informação junto com a sociedade. E a sociedade está sensibilizada para o tema. E aí cabe também a gente, como INCT, eu acho, na minha opinião, fornecer informação robusta, de qualidade. Eu acho que eu estou discutindo na SPQ a questão da gente ter a cultura de elaborar white reports e o positioning statements para poder oferecer para a sociedade esse tipo de documento elaborado com a robustez de um grupo com credibilidade. E é isso, beleza. Passo para vocês, a Marisa levantou a mão. Eu tinha levantado a mão porque uma das coisas que me incomodam, que falam sempre do microplástico, se você falou da tartaruga, né? Quando o pessoal quer falar mal do plástico, você vê aquelas fotos cheias do lixo plástico boiando, cheio de tudo, né? E aí que o plástico gera não sei quanto de microplástico, tudo assim. Tem, assim, pode ser ignorância minha, mas tem algum estudo que fala qual é a maior origem dos microplásticos, da onde ele vem, como é que é, porque eu não sei, assim, é o canudinho, é aquele saquinho plástico que você usou na embalagem, e isso, assim, é uma justificativa muito grande para se sair da embalagem plástica, para ir para outros tipos de embalagem. Eles levantam muito a questão do microplástico. Eu não sei se é uma ignorância minha, mas eu não sei dizer até que ponto isso pode ser considerado ou não. Não, ele tem, as fontes são determinadas. Então você tem, por exemplo, fibra têxtil, quando o pessoal fala, trilhão, vai ter mais microplástico do que estrela no universo visível. Estão falando de fibra têxtil, porque a quantidade é muito grande. O pneu, né, Capê? Não, o pessoal faz conta. Tem estimativa, uma estimativa grosseira. É fibra têxtil ou pneu, né? Produto de abrasão. Pneu. Entendi opinião. Pneu sempre. Entendi opinião. Não, pneu. E aí, sim. É que fibra têxtil é outra ordem de grandeza. Quando você vai nos primeiros artigos de roupa, o pessoal que tem laboratório com um monte de máquina de lavar, é engraçado ver foto, eles vão medindo. O Richard Thompson, ele tem um laboratório com fibra têxtil. O Andréa Neves, lá da URGS, trabalha com ele. É outra ordem de grandeza, de quantidade, mas para solo, a gente tem um leque um gap de informação aí. Está faltando informação para solo. O Luca Nizeto, que é um cara que trabalha com agricultura e microplástico, ele fez uma estimativa, o pessoal cita bastante, que tem mais microplástico no solo não monitorado do que no mar. Mas a questão é, no mar, todos eles vão para o mesmo lugar, né? Eles são levados, como alguém falou aí da questão do fluido. No solo, não, eles estão distribuídos. Mas tem sim, Marisa, tem principalmente em água, tá? Principalmente em mar, tem origem de microplástico, mas também mesoplástico, que é o que você consegue medir até por satélite, né? O pessoal mede melhor, mas tem um artigo famoso, que também é bem questionado, sobre 90% dos plásticos no mar estarem vindo de 10 rios em lugares menos controlados. É um artigo que ele está ainda sob debate aí, o pessoal está discutindo bastante, mas tem esses estudos, sim. É um Science Advances? Não lembro, mas é fácil de achar, tem Rivers, African Asia, alguma coisa assim. Tem muitos lá. Mas tem gente que estuda, eu acho que esses artigos estão ficando melhores, mas são estimativas grosseiras, mas baseadas nessas questões. Mas deixa eu fazer uma provocação para vocês. Acho que a Silvia tinha levantado, viu, Capê? Verdade, Silvia, desculpa, eu vi. Não, eu tinha levantado, mas era para falar exatamente sobre essa questão aí, né, da maior fonte, porque o que eu já
soube também isso, né, que é dos têxteis, né, então da água de lavagem de roupas. Então, sendo uma das principais fontes aí dos microplásticos, né? Era isso. Legal. E só um adendozinho, foi engraçado, como você falou da própria agricultura, né? Hoje, eu não sei se é verdade ou não, mostrando uma foto da Almeria, no sul da Espanha, vindo do espaço, aí você vê uma coisa branca em cima, e é só lona de plástico, de estufa de frutas, na Almeria, a quantidade gigantesca de uma estufa, todas de plástico, né? Cobertas ali. E é óbvio que não dá para reciclar tudo, né? Tudo reciclado, e vai se perdendo também. Só que é uma zona seca. Então, isso gera um problema em termos de carregamento, né? Eu acho que a gente está... Esse grupo que a gente tem aqui, ele é um grupo privilegiado na questão da expertise da Embrapa, a expertise de todos aqui do INCT para desenvolver soluções para esse problema, porque a agricultura é um ponto de melhoria. Porque no último debate que eu assisti, da revista Plastics, da Cambridge Prisms, alguma coisa assim, tem uma linha nova de revistas, né? Tem o Plastic lá, eles fizeram um debate. E aí eles estavam falando que não dá para ficar sem plástico na agricultura. Não tem como. A questão é que a gente tem que trabalhar melhor esses plásticos. Então, eu acho que tem muito espaço, porque não é essa questão de banir plástico. Todo mundo que quer banir tudo, em geral, não estudou muito. Quando você vê os artigos do pessoal que defende a questão da regulamentação de plástico, no começo, o pessoal sempre fala que o plástico é um material maravilhoso, que veio para trazer muitos benefícios, mas ele tem que ser melhorado. Não é porque ele é indispensável que ele está isento de receber crítica. Ele tem que ser melhorado. E isso que o Pedro falou, poxa, quais são as substâncias que tornam o plástico mais danoso ao meio ambiente? Isso a gente tem que levantar. E sem essas substâncias, a péssima notícia é que os plásticos vão ter piores propriedades. Então a gente tem que trabalhar isso. Então tem muito espaço para refazer esse campo, e eu acho que a agricultura é um espaço bem importante, que nesse debate que eu assisti, o pessoal colocou a necessidade de fazer plásticos melhores e ter normas para ele ser mais recuperável. Por esse ponto de vista, alguém tem um... Fala aí, Luísa. Que, assim, da minha experiência, é que mais, assim, antigamente, você fazia plástico e aditivava para ele degradar, porque o pessoal não queria ter o trabalho de recolher o plástico da agricultura. Hoje você trabalha para aditivar os plásticos para que ele aguente o sol, aguente tempo e não degrade, né? Mas continua a responsabilidade de quem se beneficia da tecnologia, de quando não for mais utilizar, retirar para dar uma destinação adequada, né? Então tem sempre, assim, tem o uso, né? Como você faz para o uso ser melhor, e a responsabilidade de quem coloca lá, né? Então, a gente não pode esquecer que o plástico não está lá por acaso, alguém colocou, está se beneficiando, está crescendo, não sei o quê, não venha ficar com preguiça de recolher esse plástico, entendeu? Eu acho que tem, quando o artigo 2 fala que a população tem que repensar, inclusive, as suas responsabilidades e a sua necessidade. Legal. Concordo. Alguém discorda? É difícil discordar. Caio? Não, estou longe de discordar. Só queria, Capi, você falou um termo que para mim é novo, mesoplásticos. Define para a gente, por favor, porque goiano. Ó, tem macro, tem micro, o meio do caminho é meso. Então, por exemplo, mas é uma coisa que a gente discute. Às vezes eu estava discutindo com o pessoal para fazer um desenho experimental para a gente coletar em água. Aí alguém falou assim, não, primeira coisa, pega a rede, né, e vai coletando, levanta. Acima de 5 milímetros, a gente desconsidera. Eu falei, não deixou de ser poluição porque está acima de 5 milímetros, porque está fora da faixa. Então, o pessoal, só por uma questão protocolar, para categorizar isso, o mesoplástico é acima de 5, e tem o macroplástico.
que aí eu não lembro a distinção, mas tem mais de uma. Como alguém falou aqui, acho que a Marisa, né, falou no começo, quando eu estava expondo o fruto da discussão, não há protocolos, não há definições, há definições isoladas, há propostas em artigos, a NOAA publicou uma norma técnica. Esse é um outro espaço para tem algumas metas relacionadas a microplástico no NCT, e eu lembro que o Caio e o Cauê, na reunião que tiveram com o WP4, eles levantaram bem que há a possibilidade da gente publicar essas normas técnicas. Essa é uma coisa que a gente pode contribuir com o debate. Por exemplo, a separação de solo, de microplásticos do solo, em ambiente controladinho, está mais ou menos arrumadinho. E custa muito para quem começa, o pessoal pede para vir visitar, para conversar, tem que buscar em diferentes artigos. Não custa a gente publicar uma norma, pelo menos não uma norma, mas uma recomendação pelo NCT de um conjunto de procedimentos básicos para você começar a instalar, para implementar num laboratório uma separação simples de sólido a partir de sólido e de sedimento. Mas o meso é isso aí, é o meio do caminho, Caio. Hernani? Muito legal essa discussão aí. E deixa eu te fazer uma pergunta, acho que você ou quem mais está interagindo forte nessa questão, como é que está a questão um pouco não sei se podemos desdobrar para essa área da ecotoxicologia / microplástico, né? Porque uma colega nossa argentina teve por aqui, realmente a gente ficou muito chocado, porque ela tem explorado desde os antibióticos, passando psicotrópicos, sabe? E pegando a quantidade que se tem em solo, e principalmente nessa questão da ecotoxicologia, é um negócio assustador, né, cara? Aí depois os caras vêm e dizem aí que o câncer é psicológico, psicossomático, e aí a quantidade de... Então, eu queria levantar isso, como é que a gente pode, de repente, abordar isso também dentro do âmbito do nosso INCT e tal. Como vocês veem isso? É muito legal. Alguém quer responder? Posso eu falar? A OMS lançou um report recente de microplástico e nanoplástico em água. E outros reports, o SAPEA, que é um think tank europeu aí para questões ambientais, também lançou uma declaração de posicionamento. E, em geral, o pessoal que faz o levantamento fala que microplástico não é um problema grave no meio ambiente, e sempre que falam isso, eles falam que falta dado. Então, esse especificamente da OMS, eles levantaram mais de 100 artigos, muito mais, sim, eles fizeram uma análise sistemática, uma revisão sistemática, sobraram 100 artigos dos que foram levantados, e havia uma predominância, só para falar para vocês do principal problema, uma predominância de poliestireno, nano ou submicrométrico, feito por emulsão, porque é o que a gente consegue fazer fácil no laboratório, e para mim a cereja do bolo quando ele é feito desse jeito e já sai do laboratório ou da Cosféricas, dessas empresas que vendem esses nanoplásticos micrométricos e vai para o seu laboratório, não tem os aditivos de preocupação, não tem histórico de degradação, e a cereja do bolo para mim é que o experimento de ecotoxicologia feito com esse material é feito com material esterilizado. E por que todas essas condições? Porque você precisa dessas condições se você quer publicar um paper reprodutível. E aí vem o debate da dicotomia entre a reprodutibilidade e a relevância ambiental. Porque quanto mais você deixa complexo o seu desenho experimental, menos reprodutível ele vai ser. Então, a minha defesa, o meu posicionamento é que se eu vou fazer alguma coisa que eu sei que vai ser difícil de reproduzir, eu vou caracterizar demais para permitir a comparabilidade. Porque senão você fica solto. E aí vem o papel da revisão sistemática, né, que é um tipo Prisma, Roses, né, que são esses protocolos para fazer uma revisão sistemática bem arrumadinha, né? Prisma é mais biomédico, Roses é ambiental. E aí você pega esses muitos experimentos para fazer análise de ecotoxicologia. Mas tem, Hernani, muita gente faz, tem experimento com material mais relevante ambientalmente, mas existe uma predominância de poliestireno, pristino, e precisa ser resolvido. Essa é uma coisa que é uma lacuna que a gente poderia ajudar a preencher. Te respondi? Deixei alguma coisa? Muito bom, excelente. Obrigado. Quem trabalha com ecotox aqui? Ninguém? Então temos duas lacunas. Eu tenho uma colaboradora que está... Legal. Ela é argentina, né? Mas ela está passando até uma estada aqui
na UFABC. Legal. Pode até ser um nome legal uma hora aí, Caio. Se quiser que traga uma reflexão pra gente, tal. Se você e o Matoso aí que acharem que vale a pena. No contexto do nosso INCT, de encontrar soluções, eu acho muito relevante a questão da gente estudar, uma vez que o microplástico ele é inescapável. O Caio deu um exemplo, ó, enquanto a gente não tiver a realidade daquele filme De Volta para o Futuro, a gente vai ter que ter pneu. E tem a última revista da ACS, da Chemical Engineering News, né, aquela revista de popularização, eles falam do pneu verde, última ou penúltima. E tem o pessoal trabalhando a questão da toxicidade, dos aditivos que vão no pneu. Então, esse é uma lacuna que eu acho muito legal, porque o microplástico, que ele é encontrado e estudado, que já foi para o rio, que está no mar, esse cara ele vem de longe. É muito difícil de associar esse cara à fonte. Na agricultura, não. A minha experiência com solo, o microplástico, ele tem potencial de formar hotspot bem alto. E aí acho que a gente tem um espaço aí para desenvolver material também, desenvolver produto. Circular e sustentável, né? E são. Alguém já ouviu isso? Quer compartilhar uma preocupação em relação a isso? Porque não é isso aqui é um clube de leitura, todo mundo tem que falar, não é um Q&A. Quem não falou ainda? E gostaria de falar. Daqui eu tô vendo, a Marina não falou, Gabriel. Não quero pressionar ninguém, me arrependi já, não quero pressionar. Mas quem acha que gostaria de comentar uma coisa? Gabriel. A única coisa que eu queria comentar, que o Caio tinha perguntado sobre o tamanho, que você até comentou que não tem um padrão, né? Com relação ao lixo do mar, tem um documento que é feito pelo MMA, né, que é o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, onde ele até tenta padronizar os tamanhos, aí aqui ele coloca os mesoplásticos como sendo entre 0,5 e 2,5 centímetros. Mas aqui até ele acaba criando outro tamanho, querendo não, né? Outra categoria, que são os megaplásticos, que são acima de 1 metro. Então, não tem um padrão mesmo. Obrigado, Gabriel. O Matoso levantou a mão também, baixou já? Posso fazer um comentário breve? Por favor. Walter, está excelente a discussão, eu acho super legal mesmo você ter lido os artigos, muito construtiva, e eu acho importantíssimo, não só para nós, como para a gente comunicar que um dos objetivos do UNCT com a comunidade. Porque tudo que é desconhecido é mais temido. E eu lembro que no início do nosso trabalho lá em Nano, o pessoal temia demais porque era uma palavra nova, então... E hoje, com o conhecimento e com os estudos também, foi diminuindo esse temor. Então, acho extremamente importante a gente fazer essas discussões e, à medida que a gente vai tendo os resultados, estimular os projetos nessa linha e comunicando à sociedade. E você estava falando do solo, o último comentário. Por exemplo, até hoje, os pesticidas são um problema gravíssimo na agricultura, porque o pessoal... para matar as pestes, eles colocam mais para garantir, e a gente sabe que é terrível, mas não consegue se viver só, a população mundial não vive só de alimento orgânico, mas hoje o pessoal já ainda é um combate para poder comunicar à sociedade e os próprios agricultores de usarem os pesticidas corretamente. Então, acho que é fantástico nós poder estarmos na frente, fazendo os estudos em circularidade, mas já pensando também nos resíduos, né? Que é, na verdade, isso. Não vamos fazer só para aproveitar mais, porque a gente quer eliminar os resíduos, quer aumentar a informação, então, muito joia mesmo. Excelente. Isso. Legal. Obrigado mesmo, Matoso. E você falou em circularidade, a Heloísa levantou esse tema da circularidade. Eu esqueci de comentar, quando a Heloísa está falando, eu falei, nossa, preciso comentar isso. No draft 0 lá do Tratado Global, que pode não sair, pode demorar mais para sair do que imaginado, era para sair no fim do ano, desse ano. Mas pode demorar mais. Agora, tem um tópico só para microplásticos.
só para tomar cuidado com os produtos que liberam microplásticos e que possam ser substituídos. Então, é uma lacuna, é uma oportunidade aí para o INCT Circularidade abordar essa questão, porque se ele fragmenta, e eu acho que o artigo 2 ele levanta essa questão, né? Ele até coloca aqui, acknowledging the symbolism larger society. No fim do primeiro ele fala que tem papel decisivo no public debate, namely aesthetics, ethics and economics, waste of resources. Porque se a gente pensa em circularidade, todo microplástico formado é uma matéria-prima menos para a circularidade. Então, eu acho que é uma lacuna aí, é uma oportunidade aí para o INCT. Legal. Alguém mais quer vestir a camisa do INCT e dar uma opinião aí sobre circularidade e microplásticos? Eu só queria falar que a gente tem que fazer mais dessas conversas, né? Pegar outros artigos, assim, mas nessa linha, né? Porque eu acho que é importante que o INCT tenha uma visão homogênea sobre o nosso objetivo, né? Então, acho que quanto mais a gente conversar, estimular essa conversa, melhor. Legal. Caio? Queria aproveitar a deixa da Heloísa para não deixar de parabenizar e agradecer o Capi, né, o Walter, porque foi uma iniciativa dele, e deixar aberto, porque o INCT é justamente isso, né? A gente tem ali um escopo, como ele mesmo chamou, um draft zero, mas que o INCT somos nós, né? Então, todas as iniciativas que forem, né? Porque o que eu falei com o Capi, né? O meu medo é chegar lá no fim do ano, o Matoso lá ter que fazer um report e começar a colocar assim, ó, publicamos X artigos, defendemos X teses. Olha que coisa chata, né? O INCT pode ser muito mais do que isso. Então, white papers, os statements, os protocolos, as discussões, isso tudo, o workshop, nós vamos anunciar em breve, um workshop da rede de sustentabilidade, que vai ser em julho. Então, todas essas ações extramuros e formativas, acho que são muito importantes. Lembrando que os outros work packages vão ter a oportunidade de sugerir temas também, né? Então, o Capi já subiu o sarrafo lá em cima para o pessoal agora manter o nível. Muito generosos vocês. Legal. Então, acho que deu horário, né? Porque o pessoal vai ter que sair para fazer janta, pegar as crianças. Então, vamos cuidar. E é isso. Aí eu vou parar a gravação agora, rapidinho, peraí, enquanto a gente se despede. Peraí, só para falar. Tem mais alguém dos outros WPs?